dia, queridos ouvintes, queridas ouvintes de Benevides. É com muita satisfação e alegria, com a graça de Deus nosso Pai e as bênçãos de Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, que iniciamos mais um programa Espírita Renascer. Aqui quem vos fala é Kátia Carvalheiro e hoje a nossa equipe se compõe também com o Ricardo Gracindo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Kátia. Bom dia, ouvintes. Este programa tem a produção do Centro Espírita Renascer de Benevides. Todos os domingos às 9 horas, aqui na Rádio Jovem FM 87.9, levando mensagens, esclarecimentos sobre o cristianismo à luz do Espiritismo. As lições de Jesus, à luz do Espiritismo, são refletidas, discutidas em diferentes temas. O tema de hoje será a paciência. Então, nós vamos iniciar o programa com a leitura de uma mensagem. A mensagem do livro de sabedoria, a mensagem 176, diz o seguinte: convença-se de que o mundo não é um parque de recreio, é um ambiente de trabalho. Não é um feriado que nos tenha sido dado para repousar, mas um curso de aprendizado intensivo. Procure, pois, aprender o máximo, aplicando à sua vida o maior mandamento: ame a todos indistintivamente. E verá a felicidade morar dentro do seu coração. Viva dando um exemplo vivo de amor em todas as suas ações. Então, depois dessa mensagem maravilhosa de reflexão, nós vamos iniciar com uma oração chamada Oração da Manhã e, em seguida, a alegre música para combinar com esse domingo ensolarado. Vale a pena. Vamos lá. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente e compreensivo, manso e prudente. Quero ver os meus irmãos além das aparências. Quero vê-los como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerro meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se enche o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos aqueles que se achegarem a mim sintam a tua presença. Reverte-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos, e que assim seja. Estamos apresentando o Programa Espírita Renascer. Vale a pena ser oração.
Estamos apresentando o Programa Espírita Renascer. Queridos ouvintes, queridas ouvintes de Benevides, são 9h08. Voltamos então para o nosso programa Espírita Renascer e vamos começar a desenvolver o estudo do tema de hoje, que é a paciência. Então, muito nós falamos, vivemos no nosso dia a dia sobre a paciência. Mas o que seria a paciência? A princípio, a paciência é a capacidade de controlar os impulsos, controlar os nervos, controlar a fala, os atos, não é? E conseguir pensar antes de agir. Basicamente, é o que é a paciência. E nós vivemos numa sociedade, num mundo onde ainda, nessa transição entre o mundo de provas e expiações para o nosso sonhado mundo de regeneração, nós vivemos num mundo onde a competição ainda impera, ainda é mais comum do que a cooperação. E na competição, seja profissional, seja particular, na família, seja pelos bens materiais, seja pela beleza, seja pela sabedoria, pelo poder, as pessoas buscam ser mais ágeis que as outras, serem mais, vamos dizer assim, espertas, para estar à frente, porque neste mundo de competição, normalmente só tem lugar para o primeiro. O segundo e o terceiro lugar, eles não são muito lembrados, não é? O mérito, o objetivo maior é o primeiro lugar. E o primeiro lugar é um lugar muito solitário, é um lugar do individualismo. E bem diferente do que Jesus nos ensinou. Jesus nos deu também outra senha, que é onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Quando Jesus nos dá essa senha, Ele nos dá a senha da fraternidade. O amar uns aos outros como eu vos amei é a senha do servir e é a senha da paciência. Em toda a vida apresentada pelo Evangelho do nosso Mestre Jesus Cristo, Ele foi o exemplo vivo da paciência. Mas infelizmente no nosso dia a dia ainda, ela muitas vezes é menosprezada. A paciência é colocada como uma fraqueza, uma falta de vontade, uma falta de coragem. É claro que paciência não quer dizer concordar com erros, como nós falamos. Paciência é antes o raciocinar, a consciência do pensar antes de agir. Então nós vamos ler aqui um pequeno trecho do Evangelho que fala justamente sobre esse tema. O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo nosso querido irmão Allan Kardec, no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, que fala então a interpretação do Sermão da Montanha. O item 7 é chamado A Paciência. E ele começa explicando assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Então, neste primeiro parágrafo, os Espíritos nos explicam que a dor é uma bênção.
uma paciência com a dificuldade, a paciência com a dor. Exige muita fé e muita coragem, na verdade. A fé na justiça divina, de que tudo que Deus nos envia, tudo que passamos nesta vida é para o nosso crescimento. E o texto continua assim: sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a caridade mais fácil de todas. Mais fácil. Outra caridade há, porém, muito mais penosa, muito mais difícil. E, conseguintemente, muito mais meritória. É a caridade de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, perdoar, aqui nesse parágrafo ele nos fala, sermos pacientes e perdoar aquele que nos coloca à prova. Aqueles que nos trazem o sofrimento, a dificuldade, são colocados ali por Deus como instrumentos de aperfeiçoamento da nossa paciência, da nossa caridade, que é a caridade mais difícil, a caridade do perdão. Novamente, a gente reforça que não é concordar com o mal proceder. Não é ser cúmplice daquele mal, mas é perdoar. Entender que aquele ser também é uma pessoa com dificuldades como nós. Também é uma pessoa que está buscando ser feliz como nós. E dentro dessa busca, muitas vezes, é o egoísmo, o individualismo que impera, que dá as rédeas do comportamento. E como disse nosso querido Mestre Jesus, a espada há de vir, porque nós estamos neste mundo de provas e expiações, aonde a dor é um instrumento de educação. E a espada há de vir para nos educar, porque somente no amor ainda temos dificuldade. A nossa preguiça, a nossa indisciplina, o nosso orgulho, a nossa vaidade, muitas vezes nos enredam pelo egoísmo em fantasias, em ilusões que atrapalham o nosso crescimento para o bem. Assim, a dor, ela é enviada para restaurar o nosso caminhar para o nosso crescimento espiritual. Mas Jesus também nos explicou: ai daquele por quem a espada vier. Porque aquele que causa o mal é responsável pelo mal causado. E aquela pessoa, ela vai ter que resgatar aquele espinho que ela está plantando. E isso ela vai resgatar com sua própria consciência e o reajuste às leis divinas. Jesus não precisa de justiceiros. Jesus não veio como justiceiro. Deus tem as suas leis próprias de reajuste. Jesus não veio para nos indicar o caminho da vingança, o caminho da violência. Ele veio nos indicar o caminho, a verdade e a vida, que é através do perdão. 70 vezes 7 cada falta. Através da humildade, da caridade, através do não julgar, não é? Então nós vamos agora ler uma
nova mensagem. Ricardo vai ler uma mensagem para nós de um outro livro. Qual é o livro, Ricardo? Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. A mensagem é o seguinte: o mundo nos oferece muitos caminhos e atalhos perigosos, porque são vias onde a felicidade se insinua no começo, mas não se apresenta no final da jornada. São caminhos fáceis, pois basta a satisfação do nosso orgulho, egoísmo, em detrimento da felicidade dos outros. Mas a felicidade de caminhar nessa estrada se contrasta com o sofrimento que nos causará ao longo do percurso. O guia Jesus, no entanto, nos fala da estrada do amor, que leva à felicidade. É uma estrada mais difícil, pois muitas vezes o amor implica renúncias e sacrifícios, atitudes que hoje estão fora de moda, porque todo mundo quer ser feliz a qualquer preço, mesmo que esse preço seja a desgraça do próximo. Essa estrada pede que se ande com humildade, porque o orgulho impede a presença do amor. É a estrada que exalta o perdão no lugar da vingança, que cultua a paz em prejuízo da guerra. É o caminho onde ninguém é feliz sozinho, pois a suprema felicidade é ser feliz com gente também feliz ao seu lado. Então nós vamos agora, depois dessa mensagem maravilhosa, escutar uma música, Súplica a Jesus, e em seguida a mensagem, a lição do amor. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos
rumo à luz. Estamos apresentando o Programa Espírita Renascer. A lição do amor. Muitas obras já foram escritas a respeito do ódio entre pessoas, famílias ou comunidades. A literatura celebrizou romances como Romeu e Julieta, a tragédia de um amor tendo como pano de fundo o ódio de duas famílias. As telas cinematográficas e as novelas da televisão vitalizam com cores muito vivas dramas em que o ódio passa de geração a geração. O que quer dizer que a criança, ao nascer, passa a ser alimentada com a informação da necessidade de odiar aquele ou aqueles que seus avós e pais odeiam. Apesar de vivermos o final do século XX, tais fatos não se passam somente nos teatros, filmes ou novelas. Observa-se que no cotidiano existe muito ódio sendo alimentado e transmitido de pai para filho. Não é de se estranhar assim que haja tanta guerra, desentendimento, discórdia entre os povos, pois tudo vem do berço. Desde a gestação, o espírito que anima o corpo do bebê em formação passa a ser sufocado com as emanações do ódio de que se nutrem os familiares, especialmente o pai e a mãe. Seria tão mais digno dos que nos dizemos cristãos que, se não conseguimos perdoar o desafeto, não repassemos aos nossos filhos tal problema. Se a problemática é nossa, nós a devemos resolver e jamais passá-la adiante. Mesmo porque, na sequência do tempo, o que era motivo de ódio acirrado se dilui. Por vezes, até os que dizem odiar não recordam com exatidão por que assim procedem. E se desculpam dizendo que são motivos graves de épocas anteriores à sua, que a questão é familiar, etc. Recentemente, podemos observar um caso que nos emocionou. Um jovem de família abastada casou-se com uma jovem pobre e sem nome de família expressivo. Contrariada, a mãe do rapaz o deserdou e ele partiu para outras paragens a refazer sua vida. Constituiu seu lar sobre bases de honestidade e trabalho e repassou tais valores para sua filha. Morrendo muito jovem, deixou a viúva com poucos recursos. Ela, por sua vez, não se intimidou, trabalhou e educou a filha. Certo dia, a avó as procurou desejando ver a neta. Receosa, temia que a nora houvesse envenenado a menina contra ela. Qual não foi sua surpresa ao ser abraçada pela neta de 8 anos e ouvir da sua boca: "Vovó, que bom que a senhora veio. Queria tanto conhecê-la. Minha mãe sempre diz que a senhora é uma pessoa muito boa, como meu pai." Durante anos, a mãe simplesmente passara para a garota a lição do amor, consciente de que as questões que dizem respeito a ela e seu marido não deveriam prosseguir no tempo. A lição de amor comoveu a velha avó, que retornou ao seu lar após a visita, para repensar a própria atitude. Você sabia que os pais são responsáveis pelos espíritos dos filhos? Assim, se eles vierem a falir por nossa culpa, por nossa má educação, teremos de prestar contas a Deus. A maternidade e a paternidade são missões das mais grandiosas que Deus confia aos homens. Assim, ao invés de encharcar os corações das nossas crianças com ódio, ensinemo-lhes o amor, que tem ação libertadora e feliz. Estamos apresentando o Programa Espírita Renascer. Queridos ouvintes, queridas ouvintes de Benevides, são 9h29. Então nós continuamos com o Programa Espírita Renascer.
E o tema de hoje é a paciência. Então, a paciência é uma das virtudes que estão conectadas com praticamente todas as outras. Para sermos pacientes, não podemos prescindir, precisamos do amor, da caridade. Então, como diz a lição do amor na mensagem que nós escutamos, dentro do nosso círculo familiar, é onde as lições são mais profundamente passadas, principalmente na responsabilidade do pai e da mãe, dos mentores, dos educadores, junto às crianças e aos jovens da família. Porque é muito mais a partir do exemplo do que das palavras que dizemos que influenciamos a educação. E a educação dos seres, dessa nova geração, que irá assumindo o controle dessa sociedade. Então, para nós edificarmos um mundo de paz, um mundo onde o bem prevaleça sobre o mal, este mundo começa em nós. Nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. Então a paciência, ela sim está de mãos dadas com o amor. Aquele amor fraternal. O amor como Paulo nos ensina. O amor que não espera a gratidão. O amor maior. E a paciência também está de mãos dadas com a humildade. A humildade de reconhecer que somos todos irmãos e irmãs iguais perante o nosso Pai. Nós podemos ter alguma capacidade, algum dom que nos destaque profissionalmente, pessoalmente, mas certamente temos muito que aprender em outras situações. Nós podemos ter o dom da fala, mas podemos ter a dificuldade de exercer atividades manuais. Então, cada pessoa é rica em dons e em outras atividades precisa se aperfeiçoar. E assim, vivendo em comunidade, em sociedade, nós devemos nos ajudar uns aos outros, respeitando as potencialidades de cada um e as dificuldades. Como Jesus nos disse também, temos muita facilidade de enxergar um cisco no olho da outra pessoa, mas muita dificuldade de enxergar uma trave em nossos olhos. Reconhecendo essas dificuldades que temos, para isso precisamos da humildade. A humildade de deixar as outras pessoas também se destacarem, se pronunciarem, serem felizes e reconhecer que a felicidade daqueles que estão ao nosso redor também é a nossa felicidade. Então a paciência também, além de estar de mãos dadas com o amor e com a humildade, também está de mãos dadas com a coragem. Muitas vezes precisaremos ter muito mais coragem para termos paciência do que
para sermos impulsivos, para reagirmos a situações que nos agridem, que nos causam dor. É preciso coragem para beber a água da paz, como nos ensinou nosso irmão Chico Xavier. Essa é uma experiência, né? uma passagem do Chico Xavier que está no livro Lindos Casos do Chico Xavier, onde nos conta que uma senhora tinha muita dificuldade com seu marido, muitas discussões, muitas desavenças, e ela foi pedir um conselho a Chico Xavier, o que ela deveria fazer na sua relação que já estava se deteriorando. Nesse momento, Chico consulta o seu mentor, Emmanuel, e Emmanuel aconselha a ela a água da paz. E a senhora sai satisfeita com a receita e vai buscar nas farmácias de manipulação essa tal da água da paz. Mas ela não encontra, procura e não encontra. E ela então retorna a Chico, reclamando que qual era esse remédio que ele tinha passado que ela não encontrava em lugar nenhum. E Emmanuel esclarece que a água da paz, para que ela tivesse um copo d'água nos momentos de discussão, que ela enchesse um copo d'água e colocasse um gole d'água na boca. Assim que ela sentisse a vontade, o desejo de discutir, de reagir, discutindo, até que a vontade, o desejo de discutir fosse embora. E se ela engolisse a água e ainda tivesse vontade de discutir, de brigar, ela colocasse um novo gole d'água na boca, até que a paciência tomasse conta dela e ela deixasse para resolver essa situação no momento de calma, no momento de serenidade. Então essa água da paz é um grande remédio, porque nós trazemos vários instintos ao longo de nossa evolução que foram muito úteis e em vários momentos ainda são. Então o instinto nosso de defesa, o instinto de proteção, ele nos leva muitas vezes a reagir muito rápido a situações de perigo, a situações que comprometem a nossa segurança. Contudo, muitas vezes esses instintos tomam conta do nosso dia a dia em situações que não necessitam de uma reação mais rápida, mais agressiva. É claro que se nós estamos atravessando a rua e vimos um carro em desabalada carreira, o nosso instinto de proteção vai nos fazer, a adrenalina que sobe, vai nos fazer sair correndo dali rapidamente. É o nosso instinto de proteção. E isso é muito saudável. Contudo, quando estamos em nossos lares e nosso parente, nossa família nos chega e nos solta uma palavra desagradável, um instinto de reação nos diz para devolver na mesma moeda. É aquele do olho por olho, dente por dente. Contudo, essa animosidade reativa no nosso lar, no nosso dia a dia, no trabalho, com os nossos colegas,
se torna de forma generalizada em situações que não estão colocando em risco a nossa vida. Situações aonde devemos sim tomar a água da paz e pensar qual a melhor resposta, qual a melhor ação para aquela situação, de forma que ela possa trazer paz, de forma que ela possa trazer o crescimento espiritual para mim e para aquele ser com o que eu me relaciono. Se eu consigo parar e pensar antes de responder. Responder a uma afronta, a uma provocação, ou mesmo como Jesus nos disse, se alguém lhe bater a face, à direita, dele também à esquerda. Nós sabemos que essa não é uma receita muito simples de ser aceita. Por isso nós começamos então com essa receita intermediária, que é a água da paz. Então, se vem uma afronta, uma agressão gratuita, a paciência só virá com desenvolvimento. A pessoa pode dizer, mas eu não tinha controle, eu perdi a paciência. Quando eu vi, já tinha ido. As nossas ações estão sob o controle da nossa mente. É claro que tem momentos que elas ainda estão deseducadas. Reconhecer que elas estão deseducadas é o primeiro passo para educá-las. Reconheçamos aonde temos dificuldade de ser pacientes e a partir desse reconhecimento vamos buscar melhorar. Nós estamos aqui, como diz a mensagem do Minuto de Sabedoria de hoje, não de férias. Nós estamos aqui encarnados para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Todos nós podemos e devemos melhorar, mudar para o bem. E isso exige esforço. Não é gratuito. Muitas vezes as pessoas se miram em símbolos de paz, em símbolos de amor, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, e tantas pessoas, o próprio, acima de todos esses exemplos, o próprio Jesus Cristo. Agora, qual o preço que cada um deles pagou para ter essa vida de luz? Com certeza não foi sem esforço. Pelo contrário, foi com muito esforço, com muita resignação, com muito sacrifício. Mas o sacrifício para o bem é a porta estreita que Jesus nos pede. É a porta estreita do amor, da paciência, da humildade, da fé, da caridade, com a coragem de assumir, de ser e de praticar o bem, mesmo quando o mundo lhe chama de covarde, lhe distrata como um perdedor, não é? Para os conceitos sociais, materiais, podemos sim até sermos considerados perdedores. Mas como Jesus, o nosso mestre, nos disse, o reino de nosso Pai não é deste mundo. Porque foi tão difícil para os judeus aceitar que Jesus era o Salvador prometido, justamente por suas condições humildes. Para o mundo da época, ele não correspondia aos padrões do rei esperado. Que reino é esse? Que ele foi zombado, inclusive, até os últimos momentos, com a coroa de espinho.
E ele manteve a paciência e a resignação. E é esse ensinamento de Jesus, o mais difícil, os ensinamentos da porta estreita, mas que conduzem à felicidade. A felicidade com Jesus. A felicidade da paz de espírito, da consciência tranquila. Por isso que ele diz que seu fardo é leve e seu jugo é suave. Porque a consciência tranquila é o que nos dá o sono tranquilo, a vida tranquila, e que nos dá a força e a coragem para enfrentar as dificuldades. E recomeçar. Claro que nós todos já erramos, mas não é através da culpa, da falta do auto-perdão que atingiremos a consciência tranquila. Mas é o recomeçar, como Jesus sempre disse, sempre recomendou àqueles que o procuravam. Vá e não voltes a pecar, não voltes a errar. Reconhecer o erro também trabalha em nós a humildade, porque nos facilita aceitar que os outros também possam estar errando. Mas sempre buscando aprender com o erro e recomeçar. Então nós vamos agora ler uma outra mensagem. Qual é o livro, Ricardo? É sempre melhor. A mensagem diz o seguinte: não sinta vergonha de suas quedas e dificuldades. Todos nós tropeçamos nas pedras da vida. Importa levantar e seguir adiante, porque somente caminhando é que conseguiremos deixar para trás os problemas aparentemente insolúveis. Muitas vezes, apenas o tempo conseguirá solucionar pendências que estão além de nossas possibilidades de agora. O relógio somente tem serventia se os ponteiros continuarem avançando na linha do tempo. Por isso, vale a pena refletir no conselho do poeta Cornélio Pires. Tolere com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta é se melhorar. Então, depois dessa mensagem maravilhosa, nós vamos escutar mais uma música que se chama Felicidade. Te aquece o calor e você não vê, te queima o amor, mas você não crê. Mas se estás com Deus, se estás entregue, a vela se apaga, mas a chama segue. Felicidade começa com fé, depois que tudo acabou. Felicidade, o que Deus quiser, eu fecho os olhos e vou. Lá, 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 Hosana, lá, 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 Hosana. Aonde é o céu? Aonde é o céu? O céu onde fica? O céu onde fica? O céu é aqui. Pra quem acredita, clareia essa
essa estrada, Farei essa estrada com a luz do perdão, com a luz do perdão. e Ele te espera do outro lado do não. Felicidade Começa com fé, depois que tudo acabou. Felicidade, o que Deus quiser, eu fecho os olhos e vou. Lá, 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 Hosana, lá, 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 Hosana, lá, 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 Hosana. Que mágica é essa? Da dor, da alegria, do que te emociona, do que te arrepia. Se eu choro de amor, o amor anuncia quem é o Criador, quem fez a magia. Felicidade, Começa com fé, começa depois que tudo acabou. Felicidade, felicidade, O que Deus quiser, eu fecho os olhos e vou. Lá, 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 Hosana, lá, 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 felicidade, lá, 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 felicidade, essa fé, lá, 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 Hosana, lá, 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 felicidade, lá, 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 Estamos apresentando o Programa Espírita Renascer. Queridos irmãos, queridas irmãs de Benevides, são 9h51. Então nós vamos rumando para o fim de mais um programa, nosso programa dominical. E hoje que teve o tema a paciência. Então nós vamos agradecendo aos ouvintes, às ouvintes, aos simpatizantes e aos trabalhadores do nosso Centro Espírita Renascer, e convidando a todos e a todas para que queiram aprofundar, estudar esse tema e vários outros, que nos façam uma visita ao nosso Centro Espírita. Ele fica localizado na Avenida Jarbas Passarinho 67, no bairro Médici. É aquela rua que começa em frente ao portão do ginásio. Logo na primeira quadra, à esquerda, vocês vão ver a placa do Centro Espírita. Vocês podem nos visitar às segundas, terças e aos sábados. Às segundas-feiras, às 19 horas, nós temos o estudo dos livros dos médiuns, que é outra obra do nosso irmão Allan Kardec, que fala principalmente da comunicação mediúnica, dos dons, da sensibilidade mediúnica, da comunicação entre os mundos, entre os encarnados e desencarnados, todos nós, irmãos e irmãs, em Deus. Então vocês que querem aprofundar, saber mais, conhecer sobre esse tema, que têm curiosidades, vivências, e querem saber como é que se dá essa comunicação, quais são as bases, né? Então vocês podem nos visitar todas as segundas-feiras às 19 horas. Às terças-feiras nós temos 2 estudos. Às 18h30 nós estudamos o livro dos Espíritos, que é a obra básica, a obra basilar do Espiritismo. A primeira obra codificada pelo nosso irmão Allan Kardec,
e que fala, tem os princípios básicos da religião, da ciência, da doutrina espírita. Às 19h30, nós temos o outro estudo, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, são as leis morais com base nos ensinamentos de Jesus Cristo à luz do Espiritismo. Então, nesses segunda e terça noite, são estudos onde em grupo nós fazemos a leitura e os comentários e o aprofundamento desses ensinamentos. Aos sábados nós temos atividades pela manhã e à noite. Pela manhã nós temos a preparação da sopa fraterna. Através de mão de obra, ingredientes voluntários, nós preparamos sopa que são distribuídas para as famílias carentes de Benevides. Qualquer família interessada que ainda não faça parte do nosso grupo de beneficiados, pode ir lá conosco sábado a partir das 8 horas, se cadastrar, levar o seu vasilhame para receber a sopa e poder compartilhar, ceiar com seus familiares. Para as famílias que comparecem, nós temos uma palestra pública às 9h40 sobre temas vários que elas são proferidas pelos trabalhadores da casa. Aos sábados pela manhã, nós temos também a evangelização infantil. É o trabalho com as crianças e os jovens a partir das 9h30 da manhã, aonde através de atividades lúdicas, nós trabalhamos os valores morais de Jesus. Jesus, nosso mestre, nosso guia. À noite, também ainda no sábado, às 19 horas, nós temos as palestras públicas, que são ministradas por trabalhadores da casa e também por trabalhadores convidados de outras casas. E aos domingos, todos os domingos, nós estamos aqui na Rádio Jovem FM, às 9 horas, agradecendo àqueles que colaboram para que esse programa possa ir ao ar e principalmente aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, com toda a paciência e carinho, refletem sobre as mensagens que nós, com as bênçãos de Jesus, nosso Mestre, passamos a vocês. Então, nós agradecemos também aqui o nosso operador de áudio, Caio. Obrigada, Caio. Agradecemos ao diretor da rádio, Ayrson Costa. E também dizemos a vocês que querem nos acompanhar nesse mundo virtual, nas redes sociais, nós temos no Facebook Renascer Benevides, onde nós passamos mensagens e a partir de hoje estaremos também postando as gravações deste programa. Então nós deixamos nosso carinho, nosso abraço a cada um de vocês, agradecendo principalmente a Deus e pedindo a sua misericórdia para nos acompanhar e estar em nossos corações ao longo desta semana. O tema da próxima semana será reconciliação com os adversários. Então, também com base na questão do perdão, por que é importante reconciliarmos com os nossos adversários? Este tema, ele é abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, no item 5. Reconciliação com os adversários. Então, nós agradecemos e vamos agora para a nossa prece final. Deus nos abençoe, nos acompanhe e guie os nossos pensamentos, palavras e ações. Então nós vamos para a prece do Anjo Ismael e aí, se nós tivermos a oportunidade ainda, temos a música Rumo ao Pai.
Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos. Lava-nos de todas as culpas. Atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Assim seja. Estamos apresentando o Programa Espírita Renascer. Evangelho e amor. Cresce e faz crescer quem caminha contigo. Foge dos vícios, ampara o amigo que às vezes cai, trabalha, promove o bem e a fraternidade. Reencarnar é oportunidade de subir rumo ao Pai. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos com Jesus nosso Senhor. O Espiritismo é libertação, Evangelho e amor. Cresce e faz crescer quem caminha contigo. Foge dos vícios, ampara o amigo que às vezes cai, trabalha, promove o bem e a
Espírita Renascer fica por aqui. Voltamos no próximo domingo. Até lá!